E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar sobre os fungos que são capazes de atuar sobre os grãos que encontram-se armazenados, comprometendo a qualidade desses grãos e, sem sombra de dúvida, na qualidade final da ração a qual utilizará esses grãos. Portanto, quer conhecer um pouquinho mais? Vem comigo. Bom, no vídeo passado, nós abordamos sobre a importância do armazenamento. O objetivo do armazenamento ele é manter, através de um período de tempo, as características dos grãos após a colheita e a secagem. É bom também lembrar que durante essa prática, a qualidade dos grãos nunca pode ser melhorada, conforme nós havíamos falado anteriormente. O valor nutritivo dos grãos utilizados na fabricação de rações para alimentação animal depende diretamente de práticas adequadas de armazenagem e de seu acompanhamento. Se a qualidade do alimento ela é reconhecida como fator de grande importância para a eficiência da produção animal, há também de concordarmos que há uma grande necessidade de se dar atenção exatamente a essa questão de armazenamento. Atualmente, observa-se que é uma das áreas mais negligenciadas nas fábricas de rações, pois muitas das vezes nós estamos muito preocupados com a fórmula e esquecemos da qualidade da matéria-prima. Assim, a armazenagem ela é um dos principais pontos a se considerar para uma adequada nutrição animal, além de que grandes prejuízos podem emergir com a utilização de cereais contaminados com micotoxinas, que é exatamente o objetivo desse vídeo. É notório que a principal fonte de perda da qualidade de grãos e cereais é o ataque de insetos, fungos e roedores. Assim, nós entendemos que o conhecimento da ação de fatores físicos, como é o caso da temperatura, da umidade, e os fatores biológicos, incluindo aí os micro-organismos, insetos, que podem influenciar uma massa de grãos estocados, é capaz de auxiliar na elaboração estratégica de procedimentos para a sua melhor conservação. A orientação técnica adequada para as diversas situações de acondicionamento dos grãos nas várias regiões do Brasil é a melhor solução para que se garanta a produção de alimentos seguros. A umidade dos grãos, logo após a colheita, normalmente ela é elevada. Assim, a manutenção por um período mais elevado dessa umidade contribui para acelerar o processo de deterioração em função não só das atividades metabólicas desses grãos, mas também pelo consumo de reservas, liberação de energia e, por conseguinte, diminuição da sanidade dos mesmos. Pode-se considerar que desde o momento em que atinge-se a maturidade fisiológica, a semente que está sendo armazenada no campo encontra-se sujeita a condições potencialmente adversas de temperatura, umidade e ataque de pássaros, insetos e de micro-organismos, que podem provocar perdas qualitativas e quantitativas, que alcançam muitas vezes níveis bastante elevados. Assim, nós podemos elencar as vantagens de se colher os grãos com umidade alta e se proceder à secagem. Dentre essas vantagens, nós teremos aqui a possibilidade de se planejar a colheita e também a possibilidade de colher mais horas por dia e mais dias por safra. Bom, em meio a uma safra recorde de grãos e aumento também dos estoques de passagem da Conab, que nada mais é do que a Companhia Nacional do Abastecimento, nós verificamos que um cuidado deve ser redobrado com esse armazenamento. Temperatura, umidade, micro-organismos, insetos e roedores são algumas das influências sobre os grãos mantidos em armazenagem, estratégia fundamental para o produtor ganhar fôlego e ter munição frente às oscilações do mercado. Nós temos aqui uma fala do Jamilton Pereira, que é um pesquisador da Embrapa de milho e sorgo de Sete Lagoas, em que ele diz que é fundamental que a qualidade dos grãos armazenados seja preservada, mantendo-os sadios, limpos e livres de resíduos na área de pós-colheita. Segundo ele, o produtor deve estar atento ao combate de pragas e atuar na prevenção de fungos no armazenamento do milho em silos e em graneleiros.
Os dois fatores são responsáveis por perdas de peso que podem chegar a 2% do volume estocado. Dessa forma, então, nós começamos a entender a importância da secagem, que nada mais é do que uma operação unitária com o objetivo de reduzir o teor de água do produto até que seja atingido um nível seguro para o seu armazenamento. Mas nós podemos perguntar o que significa alcançar ou atingir um nível seguro. Então nós poderíamos responder que o nível seguro nada mais é do que aquele teor de água o qual encontra-se abaixo da atividade de micro-organismos, inibindo, portanto, a capacidade desses micro-organismos de se multiplicarem, não sendo necessariamente essa atividade microbiana eliminada. Nós também poderíamos dizer que um processo de secagem eficiente é aquele que, além de reduzir o teor de água do produto, aumenta também o seu potencial de conservação pós-colheita e, com isso, é capaz de preservar as suas características físicas e suas propriedades tecnológicas, atribuindo-lhe, portanto, um alto valor comercial. Quando começamos a pensar acerca da secagem do milho, que é produzido no país, nós vamos verificar que, em sua maioria, ocorre na própria planta, ainda no campo. Isso porque as condições climáticas na época de colheita são favoráveis. Um outro fator que contribui para a secagem no campo é a falta de capital disponível para o investimento em infraestrutura de secagem, principalmente entre aqueles pequenos produtores, onde a cultura ela é bastante difundida. Assim, entendemos que os meios utilizados para a secagem de milho no Brasil são os mais simples e os mais baratos. A secagem natural, porém, ela é pouco segura, uma vez que o produto ele fica no campo sujeito a condições ambientais desfavoráveis. Além disso, em condições de altas temperaturas e uma vez que o milho possui uma alta taxa respiratória, nós entendemos que o produto consome parte de suas reservas, comprometendo assim a sua qualidade. Uma outra desvantagem da secagem no campo é que os grãos de milho eles podem ser atacados por insetos, por pássaros, também podemos pensar nos roedores e, obviamente, por micro-organismos, principalmente os fungos, que acabam contribuindo significativamente para a sua deterioração. A secagem de grãos, como milho, em secadores artificiais, é uma técnica que visa a preservação da qualidade do produto, considerando que ele é colhido com um teor de água ainda alto para armazenagem, porém com alta qualidade e alto teor de matéria seca. Entre os métodos de secagem artificial, a secagem com altas temperaturas é o método mais rápido e menos dependente das condições climáticas locais. Entretanto, é um dos métodos mais caros para a secagem de produtos agrícolas. Então, a utilização desses secadores artificiais, a secagem artificial, ela é uma técnica que visa a preservação da qualidade do produto. Isso porque tanto os grãos quanto as sementes são colhidos com um teor de água ainda alto para armazenagem. Porém, é importante nós frisarmos que eles apresentam uma alta qualidade e um alto teor de matéria seca. A maioria dos grãos e sementes, quando vão para as unidades de secagem, apresentam teores de umidade entre 13% e 30%. Normalmente, a colheita ela é realizada com os grãos ainda muito úmidos, tornando necessário proceder à secagem desse produto até atingir o teor de água adequado para que se tenha um armazenamento seguro. Entretanto, a secagem artificial ela constitui o estado mais crítico na produção de produtos agrícolas, pois, se for conduzida em condições não apropriadas, os danos serão irreversíveis, prejudicando, portanto, a comercialização ou o próprio processamento. Para se avaliar a qualidade dos grãos, consideram-se diversas propriedades qualitativas, como teor de água, massa específica, percentual de grãos quebrados, teor de impurezas e matérias estranhas, danos causados pela secagem, susceptibilidade à quebra, qualidade de moagem, conteúdo de proteínas, valor como ração, viabilidade como semente, presença de insetos e fungos,
tipo de grão e ano de produção. Entretanto, nem todas essas características qualitativas são consideradas, apesar, óbvio, de serem de grande importância para compradores internacionais. E já que estamos falando aqui sobre armazenamento, qualidade desses grãos, nós devemos entender que o desenvolvimento de fungos em grãos ou rações pode resultar na produção de micotoxinas, gerando tanto riscos para a economia quanto para a saúde humana e animal. Então, como nós estamos pensando em fungos, nós poderíamos definir os fungos como micro-organismos multicelulares e filamentosos e que podem, então veja bem essa palavra, podem produzir substâncias tóxicas, tais como micotoxinas, que às vezes elas são carcinogênicas aos animais. Os fungos atuam sobre alguns constituintes dos grãos, principalmente sobre o conteúdo de óleo. A degradação de óleo de outros componentes acaba provocando perda de peso específico desses grãos. Essa perda de energia significa dizer que, quando uma dieta ela for elaborada com esses grãos, esta apresentará um nível de energia inferior àquele calculado por ocasião da formulação. Ao contrário da forma como é avaliada a qualidade de grãos, matérias-primas e de rações, é de primordial importância lembrar que, quando há atividade fúngica, não necessariamente ocorrerá a produção de micotoxinas. Apenas ocorrerá quando o fungo estiver em uma condição de estresse. Mas em todas as situações haverá uma perda de valor nutricional de intensidade variável. Bom, os principais fatores que favorecem o desenvolvimento de fungos durante o cultivo do milho na lavoura são temperatura e umidade. Já durante o armazenamento de sementes, grãos e rações, são umidade, temperatura, período de armazenamento, nível de contaminação, impurezas e matérias estranhas, insetos, nível de oxigênio, condições físicas da semente ou do grão e também as condições sanitárias. Os principais danos causados por fungos nos grãos são aquecimento e emboloramento, alterações na coloração e aparecimento de manchas, alteração no odor e no sabor, alterações da composição química, perdas de matéria seca, diminuição do poder germinativo e, claro, a produção de toxinas. Os fungos produtores de micotoxinas, eles podem ser classificados de acordo com o habitat e com o substrato, o qual é oferecido para o desenvolvimento desses fungos. Então, nós podemos classificar os fungos como os fungos de campo, que são aqueles que geralmente contaminam as plantas antes mesmo de se realizarem as colheitas. Isso porque esses fungos eles são encontrados no solo. Nós temos os fungos de armazenamento, que são aqueles fungos que se desenvolvem durante o próprio armazenamento desses grãos ou dessa semente. E existem os fungos de decomposição, que são aqueles fungos que acabam tornando o alimento impróprio para o consumo devido à deterioração e o principal problema devido à produção de micotoxinas. Os fungos de armazenamento, eles estão sempre presentes em um alto número em todo tipo de material, como o ar, a poeira e a água, além de normalmente estarem presentes em grãos e sementes. Nós podemos então definir micotoxinas como aqueles produtos tóxicos do metabolismo secundários de algumas espécies de fungos, quando estes são privados de um ou mais nutrientes importantes, e também em presença de umidade e temperatura adequada. Dentre os fungos de depósito ou de armazenamento, algumas espécies dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium constituem os que mais se proliferam nos grãos armazenados. Esses gêneros são os maiores produtores de micotoxinas. São capazes de se manter em desenvolvimento com baixa umidade, produzindo toxinas que, além de reduzir a qualidade nutritiva dos grãos, também influenciam o seu valor de mercado. As micotoxinas passíveis de serem encontradas nos grãos são produzidas principalmente por espécies dos gêneros Fusarium,
Então nós teríamos então as micotoxinas conhecidas como fumonizina e zearalenona, aspergilos produzindo aflatoxina e ocratoxinas e penicillium produzindo ocratoxina. Estima-se que no mínimo 25% dos cereais produzidos no mundo estão contaminados por micotoxinas, incluindo as aflatoxinas. Nos países da América Latina, incluindo Brasil, Peru, Venezuela e Argentina, as aflatoxinas e as fumonizinas são as micotoxinas mais encontradas. No Brasil, a contaminação fúngica dos alimentos é bastante frequente, uma vez que as condições climáticas propiciam o desenvolvimento dos fungos e a produção de micotoxinas. É importante ressaltar que o processamento e o armazenamento de grãos podem alterar a microbiota, porém as micotoxinas permanecem no produto devido à estabilidade química que apresentam. Há relatos na literatura mostrando que o efeito dessas micotoxinas vão promover uma redução no crescimento, levar a uma alteração macroscópica no fígado esse que poderá apresentar uma coloração pálida e áreas esbranquiçadas, com uma vesícula biliar bem desenvolvida e amarelada, e também existem relatos mostrando de deposição residual no fígado e na carcaça. Um dos mais importantes grupos de micotoxinas é o das fumonizinas. Essas fumonizinas, que são as micotoxinas, como produtos do metabolismo secundário, é produzida principalmente pelas espécies Fusarium verticillioides e Fusarium proliferatum. Os trabalhos relatam que essas micotoxinas são predominantemente detectadas no milho e em seus derivados. E isso é importante, visto que esses ingredientes são utilizados em rações destinadas à nutrição de aves e de suínos. A fumonizina B1 é a mais comum e a mais frequentemente investigada micotoxina por causa da sua importância toxicológica. A FB2 e a FB3 são menos prevalecentes e diferem estruturalmente da FB1 no número e na posição de grupos hidroxilas. Nós temos visto aí a FB1 sendo a mais isolada em alimentos naturalmente contaminados, mostrando aí que a FB1 ela tem uma prevalência em torno de 70% da contaminação total dos alimentos e de rações naturalmente contaminadas por essa micotoxina. Em geral, os frangos eles são considerados ser totalmente resistentes aos efeitos deletérios das fumonizinas. Nós vamos encontrar também diferenças existentes entre as espécies. Por exemplo, galinhas poedeiras e frangos são menos sensíveis aos efeitos da fumonizinas quando comparados aí a patos e perus. O intestino ele acaba sendo o primeiro órgão a ser exposto a essas toxinas e aos efeitos negativos sobre os tecidos intestinais. Vários trabalhos têm reportado essas informações. O jejum de frangos, quando expostos a alta concentração de FB1, e aí acima de 100 mg por cada quilo de ração, por 28 dias, mostrou uma redução na altura da velocidade e também uma redução na relação velocidade-cripta. Além de uma leve atrofia do vírus, também foi observado hiperplasia das células caliciformes em pintos de corte, quando expostos a altos níveis dessa fumonizina, a FB1. Também foi observado um efeito negativo da FB1 na expressão das proteínas responsáveis pela junção celular e, consequentemente, na integridade do epitélio intestinal. Além disso, a FB1 ela modula a imunidade intestinal, diminuindo a expressão de várias citocinas. São citocinas pró-inflamatórias. Nós temos também trabalhos mostrando que a exposição de suínos a 0,5 mg dessa fumonizina por quilo de peso vivo por um período de 6 dias aumentou a colonização intestinal e a translocação de um patotipo de Escherichia coli, conhecida como E. coli septicemica. Chegamos aqui já ao final
eu vou apenas apresentar para vocês formas que vocês podem verificar qual é aqui o limite de tolerância dessas micotoxinas em rações para animais, com o objetivo de reduzir efeitos sobre a saúde e o desempenho desses animais. Então, nós conseguimos verificar aqui, vocês podem parar o vídeo e verificar qual que seria esse limite dessas micotoxinas, né, para cada espécie aqui. Então, nós temos também, continuando, não vou me ater muito a essa informação, até porque existe um grupo que irá apresentar um seminário sobre essas micotoxinas. Então, a ideia desse vídeo era trazer uma abordagem sobre as características físico-químicas e do desenvolvimento de fungos sobre esses grãos, prejudicando a qualidade deles. Então, aqui a gente verifica, né, um problema sério, então alta umidade favorecendo a proliferação desses fungos e, lembrando, em condições de estresse, levando à formação de micotoxinas. Então, nós temos aqui esses grãos completamente ardidos. Então, lembrando que a tolerância é apenas de 6% para grãos ardidos. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham feito as devidas anotações, a qual é importante para a elaboração do texto, como a atividade dessa segunda etapa. Texto esse que deve ser inserido lá na nossa ferramenta Wiki, ok? Então, até um próximo vídeo e até lá. Tchau!